proposições excludentes, ame-a ou deixa. Quer dizer, a gente pode amar e, em vez de ou, deixar. A gente pode amar o futebol, a gente pode continuar com a paixão pelo futebol, torcer pelos nossos times, mas queríamos um evento que não fosse esse evento que vai acontecer e que os preparativos para esse evento não privilegiassem grandes corporações capitalistas, grandes corporações de comunicação. Dito isso, há um outro desafio também que vocês propõem nesse evento, que é fazer uma articulação entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há 50 anos. Quer dizer, fazer uma reflexão sobre o golpe militar e toda a ditadura que se sucedeu ao golpe. Isso também é interessante porque a gente não fez o luto, a gente nunca faz os lutos direitos no Brasil, né? A gente não fez o luto da escravidão, por isso o racismo permanece entre nós. A gente não fez o luto da ditadura militar, por isso a ditadura ainda deixou aí seus dejetos com os quais a gente tem que lidar. E um deles é a própria ação da polícia sobre as manifestações populares. Ou a situação do cárcere no Brasil, das prisões no Brasil, a prática reiterada de tortura nas prisões. Essa é uma herança dos dias malditos da ditadura militar. Então é um desafio interessante que vocês propuseram aqui hoje. E chamar um parlamentar para um evento desse também é uma ousadia, porque a pergunta é: qual é o parlamentar que encara a praça, que encara as ruas sem aparato de segurança e circulando e encarando todos os desafios que uma rua traz? Quantos? Essa é a pergunta. Talvez dê para contar nos dedos da mão. Porque os parlamentares não aceitam convites desse tipo? Porque no Brasil o sistema político sempre se blindou e se mostrou impermeável à participação popular. Foi assim. O sistema político sempre existiu para garantir privilégios de uma elite econômica, e ele sempre foi alheio e ele sempre ignorou as reivindicações, os anseios, as angústias da população brasileira. Mas aí, eis que culturalmente a gente conquista novas tecnologias da comunicação e da informação, sobretudo da maneira como essas tecnologias da comunicação e da informação se desenvolveram no Brasil, e acontece silenciosamente, sem que esse sistema político se desse conta, uma articulação das indignações, uma identificação entre cada pessoa indignada em sua casa, porque essas pessoas estavam articuladas em redes digitais de indignação e esperança, para usar a expressão do Manuel Castells. E essa indignação em rede começou a furar a blindagem do sistema político. E essa blindagem no Brasil, para a gente ficar no caso brasileiro aqui, começa com as manifestações do Fora Feliciano, que foram o embrião, a semente das manifestações de junho, e desembocam nas grandes manifestações de junho, dizendo ao sistema político: nós queremos participar. Nós queremos a participação, sim, nós queremos que vocês nos ouçam, nós queremos dizer quais são as nossas prioridades. E a gota d'água, o palito de fósforo, foi definitivamente a Copa do Mundo. Quer dizer, um país que é apaixonado por futebol se vê excluído, né, da construção desse evento e do legado desse evento. Esse país, de alguma maneira, se indignou, ainda que não da maneira consciente, ainda que não de maneira programática, como a Luciana falou, ainda que sem orientação, não importa. Ainda que com a pluralidade de vozes, ainda que vozes fascistas tenham se aproveitado, ainda que direitosos tenham tentado se apropriar desses eventos, a verdade é que as pessoas se indignaram, foram para as ruas e disseram ao sistema político: nós queremos participar. E o sistema político, em vez de se abrir e ouvir essas reivindicações, não. Eles fazem uma revisão de como eles podem se blindar de novo. Então, passado o primeiro momento em que se fez um aceno, a presidenta da República vai em cadeia nacional falar às pessoas que estão nas ruas, em que o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, faz uma reunião do Colégio de Líderes para atender a pauta das reivindicações, e eu participei dessa reunião, substituindo o Ivan Valente, que é o líder da bancada, mas no dia ele não pôde ir, eu fui. Passado esse primeiro momento, o sistema político decide se blindar novamente, dessa vez usando a desculpa de que o Brasil é signatário de 14 tratados antiterrorismo, 14 tratados internacionais antiterrorismo, e que nós vamos sediar um evento ao qual virão delegações de atletas e chefes de Estado que precisam ter sua segurança preservada contra os atos terroristas, como que se nós fôssemos um país com uma cultura de atos terroristas. E com essa desculpa, na verdade, a Câmara dos Deputados e o Senado estão querendo se blindar o sistema político mais uma vez e criminalizar as manifestações. Não por acaso,
esses projetos estão em tramitação no mesmo momento em que há uma discussão também em torno do Marco Civil da internet. Quer dizer, todas as tentativas das telecomunicações de solapar o Marco Civil da internet, derrubando a neutralidade da rede e a privacidade, que são os dois aspectos mais importantes, não são nada mais do que a tentativa de desarticular politicamente as pessoas, porque a internet virou o grande espaço de articulação política das pessoas, para bem e para mal, é importante que se diga. Mas, na verdade, não é por acaso que essas proposições estão simultaneamente tramitando no Congresso Nacional. Aí nós temos, eu contabilizei, eu fiz uma tarefinha de casa quando vocês me convidaram, e eu fiz o levantamento de todas as proposições do Brasil que dizem respeito às manifestações. Nós temos hoje 21 proposições legislativas em âmbito estadual, municipal e federal que dizem respeito aos movimentos sociais no sentido de criminalizá-los. Dessas 21 proposições, 14 delas estão no Congresso Nacional, 12 na Câmara dos Deputados e 2 no Senado. Os 2 PLs do Senado que são os mais preocupantes, que é esse, que é a lei do terrorismo, quer dizer, tipifica o terrorismo como crime, e a outra que cria um tipo penal novo, que é o vandalismo, que eu achei curioso, porque da mesma maneira que eles criaram o tipo penal vandalismo, esperem que eles vão fazer um tipo penal ligado aos ostrogodos e aos visigodos e talvez a outros povos bárbaros também. Só para vocês terem uma noção do quanto aquela gente é bem informada e tem repertório cultural. Bom, mas dito isso, só quero deixar claro para vocês, e aí essa tentativa legal, legislativa, de blindar o sistema político, a participação popular, vem articulada com o apoio da chamada grande mídia ou velha mídia, de criminalizar os movimentos sociais, associando esses movimentos à violência que porventura eclode nesses movimentos, justamente por conta da repressão. E aí a gente viu a campanha difamatória contra Marcelo Freixo e a tentativa de associar o PSOL à morte do cinegrafista Santiago Rodrigues. E o curioso é que aí as redes sociais têm esse papel hoje que é fundamental de desmascarar a grande mídia, que é a grande mídia que se comoveu tanto com a morte do Santiago, e todos nós nos comovemos de verdade, não igual a ela, a grande mídia, esqueceu, por exemplo, que outro cinegrafista morreu numa ação da polícia na implantação da UPP. Então, só para vocês entenderem também que essa blindagem do sistema político tem o apoio da grande mídia ou da velha mídia, que historicamente sempre associou a política à corrupção e sempre afastou as classes, sobretudo as classes médias, eu vou botar no plural, porque são muitas classes médias, da política. A classe média sempre desenvolveu uma ojeriza política, porque a grande mídia sempre associou a política à corrupção. E isso, ao afastar as classes médias da política, afasta a classe média do direito de participação política e de transformação social. Então, a blindagem do sistema político passa por aí também. De modo que a gente tem que furar esse bloqueio com ações como essa, ocupando as ruas, se articulando através das redes sociais, disputando nas redes sociais e nos sites os corações e as mentes. Sim, precisamos nos organizar para ir lá desconstruir argumento por argumento de canalhas e hienas como esses que escrevem nessa revista marrom que a gente conhece, não vou citar o nome. A gente precisa disputar os corações e as mentes, porque tem gente que acredita nesse canalha, que acredita nas mentiras dele. Então, precisamos também disputar esse espaço. Mas precisamos, sobretudo, furar a blindagem do sistema político nas eleições. Porque ainda é nesse espaço da institucionalidade que a gente vai poder promover uma transformação. Então, ocupar as ruas é importante, ocupar as redes sociais é importante, mas também votar correto e convencer, por mais chato que seja, o colega, o vizinho, o parceiro, a namorada, o namorado, da participação política e da necessidade de pesquisar a vida de cada candidato e a ação de cada candidato é fundamental para a gente transformar e furar a blindagem do sistema político. Nossas colegas ali da banda indignada, da bateria indignada, cantaram um refrão que é muito bonito. Nós não queremos, não lembro direito a rima, mas dizia que não queremos dinheiro para a Copa, queremos dinheiro para saúde e educação. Bacana, é um slogan muito bonito de dizer, mas é preciso a gente lembrar que não é qualquer educação que a gente quer financiar. Não adianta tirar dinheiro da Copa e botar para a educação, que vai, por exemplo, subsidiar as grandes corporações privadas de comunicação, de educação. E a gente não vai poder construir uma educação
eleição de qualidade se a gente votar em candidatos que de fato nos representem, que a gente possa acompanhar e que ele possa transformar o mandato dele num mandato popular. A Luciana citou o exemplo da lei de legalização da maconha, que eu vou protocolar na terça-feira, que eu construí junto com os movimentos sociais de interesse nesse tema, mas eu construí a Gabriela Leite, o projeto Gabriela Leite de regulamentação da prostituição, e aí, Sérgio, eu quero fazer uma distinção importantíssima que a gente tem que fazer entre a prostituição e a exploração sexual. As coisas não se confundem, as duas coisas não se confundem. As prostitutas, sejam por escolha, seja por imperativo socioeconômico, elas são trabalhadoras e elas têm que ter seu direito também reconhecido e regulamentado. Aliás, é fundamental a gente regulamentar a prostituição, inclusive para enfrentar a exploração sexual e a exploração de crianças e adolescentes, na Copa do Mundo, sobretudo. Eu construí também o projeto da Lei de Identidade de Gênero, que beneficia as transexuais e travestis, também com os coletivos organizados de transexuais masculinos e femininos. O meu mandato tem um conselho social do meu mandato, com 80 pessoas da sociedade civil a quem eu presto conta e a quem eu consulto. E são pessoas que não são ligadas necessariamente ao meu partido, mas eu senti a necessidade de ampliar e aprofundar a democracia. É isso que nós queremos, é isso que a gente pretendia com a Constituição de 88, é isso que a gente quer com essa discussão, se perguntando acerca dos dias malditos e do que foi feito nesses 50 anos, o que vai ser feito nesses 50 anos, esse aniversário de 50 anos do golpe militar. Afinal de contas, vamos ter a oportunidade de uma vez por todas fazer o luto da ditadura militar e espantar de vez os fantasmas, como diz Shakespeare em Hamlet, né? É preciso evocar os espectros da democracia, é preciso evocar os espectros de Marx para que a gente lute contra os fantasmas da ditadura e de todo o fascismo. Muito obrigado.